Não existe nenhuma dúvida de que a prática do dízimo é correta à luz do Novo Testamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que conhecem esse assunto, mas acabam falando coisas do tipo: dízimo é coisa do Antigo Testamento, dízimo faz parte da lei e hoje nós estamos num tempo da graça. E é claro que essas opiniões não estão certas, porque se tivessem certas, seria impossível cumprir a missão de Deus no mundo. Neste vídeo, eu vou te ensinar uma única verdade sobre a prática do dízimo no Novo Testamento que mudará o seu entendimento sobre o assunto. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Por que é importante falar sobre a prática do dízimo no Novo Testamento aqui no YouTube? Primeiro, é importante porque tem pessoas aqui no YouTube criando os maiores espantalhos sobre o dízimo, para que ninguém dizime. Entre eles estão os desigrejados, que estão a todo vapor disseminando que dizimar é uma prática do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa de pastor ladrão. Mas há também alguns teólogos críticos textuais que ensinam mesmo com uma fundamentação que pode confundir a mente de quem já está disposto a não dizimar. Segundo, esse assunto é importante porque tem os falsos pastores que ensinam que devemos praticar o dízimo, mas ensinam da maneira errada e conduzem seus ouvintes ao exagero e ao sacrifício desnecessário. São falsos pastores que amam mais a gordura das ovelhas do que as próprias ovelhas. Mas não é porque os desigrejados, alguns teólogos e os falsos pastores dizem e fazem errado que precisamos nos preocupar. Porque o errado se combate com o certo. O que você precisa se preocupar mesmo é ter clareza sobre o assunto. Terceiro, esse assunto é importante para que pessoas cristãs sinceras mantenham a prática com entendimento e não como um salto no escuro. Tem muito cristão que é dizimista, mas não tem clareza sobre esse assunto no Novo Testamento e não sabe explicar se alguém lhe perguntar e aí acaba ficando à mercê da interpretação de quem não é dizimista. Mas quanto a isso, fique tranquilo, eu vou lhe ensinar uma única verdade diante de tantas que há no Novo Testamento, mas basta uma para lhe ajudar a explicar o assunto quando alguém lhe questionar. E, em último lugar, e mais importante, esse assunto deve ser ensinado aqui no YouTube, porque ele foi de antemão ensinado por Deus no Novo Testamento. Eu sei que os desigrejados, críticos textuais, eles gritaram agora quando ouviram eu falando isso, dizendo que é mentira, mas eu vou lhe provar. Mas antes, se você assistiu esse vídeo até agora, por favor, deixe sua curtida e me segue, mas só se quiser. Tiago, onde está essa verdade que você vai ensinar no Novo Testamento? Essa verdade se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 7 a 14, que é uma palavra do apóstolo Paulo em defesa de seus direitos como ministro do Evangelho. E nós vamos ler versículo a versículo para chegarmos em nosso objetivo neste vídeo. Então, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 7 a 14. Diz assim, versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Veja a pergunta retórica de Paulo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Aqui no versículo 9 é de comum acordo entre os teólogos que Paulo está citando Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, que fala sobre a proibição de amordaçar o boi quando ele está aplicado na tarefa de pisar o trigo. Um comentarista de 1 Coríntios, chamado Leon Morris, diz o seguinte desse versículo 9. O boi estava lá pisando o trigo, sacudindo assim os grãos e soltando das cascas. Depois, a mistura era cirandada no ar e o vento soprava para fora a palha, enquanto o cereal mais pesado caía verticalmente. Enquanto o boi pisava o trigo, não deveria ser amordaçado, o que significa que ele podia pegar alguns bocados de cereal. Ou seja, se ele estava trabalhando, também tinha o direito de usufruir daquele cereal. Leon Morris termina dizendo o seguinte: essa verdade se aplica também ao pregador do evangelho. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é que se um boi tem direito a comer enquanto trabalha, o pregador do evangelho que trabalha intensamente para o avanço do evangelho também tem esse direito de receber pelo seu trabalho. Então, depois dessa informação, vamos ler novamente o versículo 9 juntamente com o versículo 10 e veja como o versículo 9 faz todo o sentido agora. Diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa?
Olha o 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o exemplo do boi trabalhando é uma conexão direta ao pregador do evangelho. A ideia de Paulo é que ambos são dignos de receber pelo que fazem. E para ficar mais claro, Paulo diz, a partir do versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E eu imagino agora um crítico sobre o dízimo chamando Paulo de ladrão e de interesseiro. Enfim, olha a parte inicial do versículo 12 o que diz. Se outros participam desse direito sobre vós. E essa parte quer dizer que tinha pessoas que recebiam e usufruíam desse direito na igreja de Corinto. E por isso Paulo pergunta, ainda dentro do versículo 12, não temos nós, em maior medida? Nessa porção de texto, Paulo ratifica aqui que o sustento dos que vivem do evangelho é um direito. Mas aí vem um balde de água fria, né? Paulo termina dizendo, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo abriu mão do direito quando estava na cidade de Corinto. Porém, antes que alguém fique falando o que não entende e acha que os que vivem do evangelho devem abrir mão do salário, assim como Paulo fez em Corinto, primeiro, eu digo que o fato de Paulo abrir mão de seus direitos em Corinto não invalida o direito, é opcional. E segundo, eu recordo o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. Veja o que diz o texto. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Paulo estava em Corinto, mas se dependesse dos coríntios, meus irmãos, ele passaria privação. Mas enquanto os coríntios não sustentavam Paulo, igrejas da Macedônia estavam fazendo esse papel. E aqui fica claro que tem igrejas que sustentam seus obreiros, enquanto outras não se preocupam com eles. Aí você pergunta, o que é que tem a ver sustento pastoral com a prática do dízimo no Novo Testamento? Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 9 e vamos ler o que diz o versículo 13 e vamos caminhar para a nossa conclusão. Diz assim o versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui no versículo 13 é evidente que Paulo parece estar citando o exemplo levítico como referência. O Dr. Billy e o Dr. Carson dizem o seguinte acerca desse versículo. A declaração de Paulo, a qual os que servem no altar participam do que ali é oferecido, é um princípio refletido na administração do templo de Jerusalém, conforme Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 7, Números capítulo 5, capítulo 18, Deuteronômio capítulo 10, capítulo 18, 1 Samuel capítulo 2, 2 Crônicas capítulo 31, e também isso serve como referência aos templos pagãos. É provável, entretanto, que Paulo tenha em mente o templo de Jerusalém e seus sacerdotes, uma vez que a conexão com o versículo seguinte, assim também, que é a tradução da expressão grega rotoskai, parece não implicar que o ensino do Senhor concorda com outras conhecidas práticas religiosas, e sim que se baseia no modelo das Escrituras. Concluímos após essa análise do Dr. Billy e do Dr. Carson que o modelo que Paulo tem em mente aqui então no versículo 13 é sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo e recebiam no templo. E Paulo encerra essa porção dizendo no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Fica claro que o apóstolo Paulo vê uma estreita conexão entre o sustento dos levitas do Antigo Testamento com o sustento dos obreiros do Novo Testamento. E diz mais, ele encerra o versículo 14 dizendo que foi algo ordenado pelo Senhor. E o que significa essa palavra ordenado? A palavra ordenado, ou ordenou no texto, é a tradução do termo grego diatexen, que deriva do termo diatassou, que significa ordenar ou prescrever. A ideia é de algo que foi ordenado no passado, mas que continua ativo no presente. E diante disso nós temos duas aplicações. Se o Senhor ordenou que o sustento dos obreiros deve vir do altar, isso é um texto normativo e prescritivo. É uma ordem dada pelo Senhor. Se é uma ordem, deve ser observada. Então a conexão fica clara, que se na antiga aliança o sustento dos sacerdotes e levitas era por dízimos e ofertas, na nova aliança o sustento dos obreiros é por meio de quê? É lógico que deve ser por dízimos e ofertas.
A segunda aplicação é fato que o apóstolo Paulo não usa a palavra decatê nesse texto, que é o termo grego para dízimos, mas isso não significa que esse meio não esteja na mente do apóstolo Paulo no momento em que ele cita esse exemplo. Pois se ele sabia que os sacerdotes e levitas eram sustentados por dízimos e ofertas, e ele recorre a esse modelo levítico para o sustento de obreiros, é lógico que ele tem o dízimo em mente aqui para o sustento dos ministros, no momento em que escreve, especificamente pensando naqueles que trabalham na igreja. Concluímos então que esse texto de Paulo ensina claramente que a prática do dízimo continua no Novo Testamento, tendo em vista o sustento dos verdadeiros obreiros, que são fiéis à proclamação do Evangelho e que vivem do Evangelho. Eu sei que você tem todo o direito de discordar de mim, mas não enxergar essa conexão é, no mínimo, desonestidade intelectual. Enfim, sabemos que o dízimo não é apenas para o sustento dos obreiros. Existem uma variedade de circunstâncias nas quais o dízimo e as ofertas devem ser aplicados. É fato também que em um único vídeo não tem como explicar tudo sobre dízimo. Por isso eu lhe recomendo adquirir o meu e-book Dízimo, Amor, Gratidão e Adoração. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas e eu vou deixar ele disponível aqui embaixo. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever neste canal.